Uma frase que me tocou no espetáculo, e eu quero estar começando com ela. Já pensou Jesus chegar e dizer assim: eu sou a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo. Para a gente, luz, a gente traz o sentido de luminosidade. Na verdade, o sentido de luz, se você pegar, né, o sinônimo de luz, luz significa alegria, vigor, brilho. É um conceito também de dar luz, concepção. Luz também é compreensão, insight, ponto de vista. Mas quando Jesus se apresenta como a luz do mundo, ele está trazendo um conceito que eu gosto, pessoalmente. Ele está dizendo assim: eu sou o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Por isso que quando ele apresenta, eu sou a luz do mundo, e aí eu quero que você, toda vez que eu falar sobre luz, você diz assim: conhecimento de Deus. E aí você vai ver o outro lado, quando Satanás é apresentado. Um dos nomes de Satanás é príncipe das trevas. Se nesse lado eu tenho paz, vida eterna, perdão, justiça de Deus, conhecimento de Deus, nesse lado eu tenho escravidão, cegueira, manipulação, toda sorte, né, de escravidão é resultado das trevas, ignorância. E se Jesus é o conhecimento de Deus, quando ele se apresenta também: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo o seguinte: eu sou o conhecimento de Deus, o único caminho que te leva a Deus, a verdade sobre Deus e a vida de Deus. Nesse sentido, eu quero apresentar para vocês o conhecimento, né? Jesus sendo esse conhecimento que me convida você a entrar nesse caminho que leva a Deus. E o que é que eu e você, a gente precisa entender do caminho? A luz, conhecimento, Jesus, o caminho que me leva a Deus. Primeiro, esse caminho ele precisa ser conhecido. Fala comigo, gente, conhecido. O que é que acontece quando eu conheço Jesus? O que é que acontece quando essa luz, fala comigo, gente, luz, conhecimento. Vamos lá, gente, todo mundo, luz, conhecimento. O que é que acontece quando essa luz, conhecimento entra na minha vida? Primeiro, essa luz, conhecimento traz libertação, liberdade. E um dos textos que eu amo sobre isso especificamente, João, capítulo 8, versos 12, eu vou ler 32 e 38, tudo no 8, capítulo 8, versos 12, 32 e 38, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou o conhecimento de Deus. Quem me segue nunca andará em trevas, nunca andará na escravidão, a ignorância. Quem me segue, quem tem a luz, quem tem conhecimento, mas terá a luz da vida, o conhecimento da vida. E aí no 32 ele fala dele mesmo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí ele fala dele próprio, no 38, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês de fato serão livres. A pergunta que eu faço é: livre de quê, gente? Livre de quê? A propósito, Natal é sobre Salvador. Embora a gente tenha as nossas casas, as ruas, os shoppings enfeitados, a gente vai ter lá nossas reuniões com as nossas famílias, presentes daqui e acolá, para uns ali. Gente, deixa eu falar uma coisa, mas Natal é sobre o Salvador. Só lembrar para vocês, certo? Na palavra de Deus, quando os anjos apresentam Jesus ali, eles cantam, ele diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que ele bem. Depois o anjo chega assim: é porque na cidade de Davi o Salvador nasceu. Quando o anjo fala com Maria, diz: olha, e você porá o nome dele Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então o conhecimento me traz liberdade, mas a pergunta aqui é de quê? E eu vou começar a responder. Primeiro, Jesus, ele
é o conhecimento de Deus que me livra dos meus pecados. Pecado escraviza, gente. Pecado não é apenas fazer aquilo que desagrada a Deus. O pior do pecado é que ele arranca de nós a nossa verdadeira identidade. O pecado, quando estabelecido, ele tira a natureza de Deus em nós. Não é verdade que quando a gente faz algo que desagrada a Deus, e quando a gente cai em si, a gente diz assim: como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz de tratar essa pessoa desse jeito? Como é que eu fui capaz de entrar nessa? Paulo, a respeito do pecado, ele diz assim: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, é justamente isso que acontece. Por quê? Porque existe um estado, existe algo que escraviza, que cega, e por mais que eu tente, não tem jeito. O conhecimento vem, gente, para me libertar. Ele é o único que tem poder de quebrar o poder do pecado, o poder do pecado. A Bíblia diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. E aí a outra definição de pecado: morte. Morte e pecado estão associados. Por isso que ele veio trazer vida, e o que é vida? Perdão de pecado, salvação. Conhecer Jesus me traz libertação. E coisa boa, gente, é falar a verdade. Coisa boa é fazer aquilo que é certo. Coisa boa é você dormir com a cabeça no travesseiro e dizer assim: meu Deus, eu estou tranquilo. Coisa boa é você andar na luz. Coisa boa. É melhor, gente. É complicado mentir. É pior. Quando a gente olha sobre a questão do pecado, Jesus Cristo veio para me libertar do pecado. Mas Jesus Cristo também, o conhecimento de Jesus, ele traz outra coisa linda, maravilhosa na nossa vida. Ele traz o que é a vida eterna, gente. A vida eterna. Ele veio me libertar do pecado. Ele veio dar liberdade para mim e para você. Fazer aquilo que Deus agrada. Restaurar novamente a nossa verdadeira identidade. Você não foi feito para pecar, você não foi feito para mentir, você não foi feito para esse vício, você não foi feito para essa mentira, você não foi feito para essa vida não pertence a ti, você não é uma programação errada de Deus. Deixa eu falar para você, porque você que está comigo nas unidades prisionais, aquilo que aconteceu com você não quer dizer que você é isso. Você pode mudar a tua vida, o pecado pode ser perdoado, você pode ser restaurado na tua nova natureza. A tua natureza de Deus não é a natureza da violência, não é a natureza da mentira, não é a natureza da prostituição, não é a natureza da inteligência para o mal. Você foi feito para o bem, você foi feito para a vida eterna, você foi feito para agradar a Deus. E eu declaro hoje salvação na tua vida. Libertação, gente. Libertação do pecado, mas libertação da morte eterna. Eternidade é real. A vida é muito curta. Vai ter prestação de contas. E a gente precisa viver nossa missão de vida. Jesus Cristo veio nos libertar do pecado, veio trazer restituição da nossa nova natureza. Por isso, quando ele diz assim: conhecerão a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Salvador, o conhecimento de Jesus faz isso na nossa vida. Mas sobre esse conhecimento não é algo que acontece de forma intelectual. Porque se você for olhar sobre a vida de Jesus de forma inteligente na Bíblia, a vida de Jesus de forma inteligente, você diz assim: cara, seguir Jesus é que é inteligente. Porque a vida de Jesus é libertadora. A forma como ele viveu é libertadora. Não é libertador quando a gente olha para a vida de Jesus, uma vida mais simples,
uma vida mais simples e libertadora. Quando a gente olha para Jesus, os princípios de Jesus são inteligentes. Se você olha assim, ei gente, é melhor dar do que receber. Isso é libertador. Se você olhar para Jesus, você vê o relacionamento, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é inteligente, você diz assim, isso é lógico, isso é libertador. Quando você olha para a vida de Jesus, a vida dele, a forma como ele falou, a forma como ele relacionou, os princípios de Jesus, a verdade de Jesus, já é inteligente. Você diz assim, é lógico que seguir Jesus é inteligente, é libertador. Mas isso não acontece pela nossa inteligência. O conhecimento que liberta de Jesus é um conhecimento que é uma obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Não quero entrar profundamente sobre isso, mas quando eu leio João capítulo 3, uma pessoa chega para Jesus e começa a dizer assim, Jesus, como é que eu entro no reino? Como é que eu vou para o céu? Ele diz assim, olha, importa você nascer de novo. Quem nasce de novo e entra no céu, ou entra no reino, e quem nasce de novo desfruta do reino. Vou falar uma coisa, conhecimento de Jesus é libertador, mas esse conhecimento é uma obra do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. E a igreja é esse ambiente onde a gente prepara tudo para você ter uma experiência com Deus e deixar que o Espírito Santo produza na sua vida. Gente, vida de Deus, novo nascimento, uma obra espiritual, E eu louvo a Deus por você estar aqui, eu louvo a Deus por você estar comigo online, porque a minha oração é que o conhecimento de Jesus, revelado pelo Espírito Santo, uma obra divina, que Ele é capaz de fazer, só Ele é capaz de fazer você, eu e você, a gente nascer de novo. Esse nascer de novo é a vida realmente liberta que Jesus Cristo dá para mim e para você. A segunda coisa, sobre o caminho, sobre essa luz, sobre esse conhecimento, esse caminho precisa ser conhecido, ou seja, Jesus, o conhecimento de Deus precisa ser conhecido de uma forma que só Deus pode fazer na minha vida e na sua vida, mas esse caminho precisa ser seguido, e para a gente seguir Jesus Cristo, a gente precisa entrar no padrão de Deus. Fala comigo, gente, padrão de Deus. Ele precisa ser revelado, conhecido por uma obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Mas ele precisa também ser seguido. A partir do momento que eu conheço, ele precisa ser seguido. Mas eu quero falar algumas coisas sobre seguir Jesus. Primeiro, seguir Jesus vai exigir um padrão. Fala comigo, gente, padrão. Padrão. Primeiro, padrão da palavra. Padrão da palavra. João capítulo 7, verso 38. Ele diz assim: quem crê em mim, vírgula, como diz as Escrituras, vírgula, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. A minha pergunta para você é: qual é o Jesus que você conhece? Acho que vocês não ouviram não. Eu vou perguntar novamente. Qual é o Jesus que você conhece? Pode ser que o Jesus que você conhece seja maravilhoso, mas não seja o Jesus da Bíblia. Pode ser que o Jesus que você conhece é da sua avó, da sua mãe, do seu namorado, do seu pai, da sua mãe. E pode não ser o Jesus da Bíblia. Pode ser que o Jesus que você conhece seja o Jesus da religião. Que disseram para você, que falaram para você, que informaram para você. Mas o Jesus que eu e você a gente precisa conhecer é o Jesus da palavra de Deus. Falando sobre palavra de Deus, eu creio que vai ser o desafio nosso, de todos aqui. O nosso maior desafio vai ser continuar crendo na Bíblia. Nosso maior desafio vai ser crer na Bíblia. Gente,
O Jesus que eu e você a gente precisa conhecer, revelado por Deus, vai libertar a minha vida. Vai perdoar meus pecados, vai estabelecer vida eterna, vai me dar uma vida diferente, uma nova vida, um novo nascimento. Mas o Jesus que precisa ser conhecido, precisa ser seguido, mas ele precisa ser seguido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Pela palavra de Deus a gente vai conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. E o Jesus da Bíblia, ele é poderoso. O Jesus da Bíblia, ele saiu da manjedoura, ele não ficou na manjedoura. O Jesus da Bíblia não é o menino Jesus. O Jesus da Bíblia é rei, o Jesus da Bíblia é poderoso, o Jesus da Bíblia tem poder, ele ressuscitou, ele tem poder da morte, ele tem poder contra o inferno. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. O Jesus da Bíblia te ama, o Jesus da Bíblia voltará. O Jesus da Bíblia é real. O Jesus da Bíblia não é tese de TCC, não é tese de mestrado e doutorado, ele é real. O Jesus da Bíblia é real. E a gente precisa conhecê-lo pela palavra de Deus, seguido pela palavra de Deus. Outra coisa, o Jesus da Bíblia, para ser seguido, e é libertador quando a gente conhece. É libertador quando a gente segue. É libertador quando a gente conhece o Jesus da Bíblia. Mas o Jesus da Bíblia, no padrão de Deus, o padrão de Deus vai ser sempre santidade. Mateus capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Santidade, Oscar. Santidade não é nenhuma obra minha, um esforço meu. O meu e o seu esforço tem um valor. Nosso esforço tem um valor. Mas santidade, que significa ser separado para Deus, não acontece pelo meu esforço. No padrão de Deus, é eu e você, nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Santidade bíblica é eu e você, a gente abrir o coração e dizer: Espírito Santo, a minha vida está aberta. Na verdade, a definição de ser cheio do Espírito Santo é dar todos os espaços da nossa vida para o Espírito Santo. O conhecimento de Jesus me liberta. Seguir Jesus precisa ser seguido no padrão da Bíblia. Seguir Jesus precisa ser seguido no padrão da santidade, que é uma obra de Deus na minha vida. Eu quero terminar: seguir Jesus é se agarrar no amor de Deus que a gente vê em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante sobre esse amor de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. O conhecer Jesus liberta. O seguir Jesus pela palavra muda a minha vida. O seguir Jesus dando lugar ao Espírito Santo é uma vida completamente transformadora. Mas o seguir Jesus agarrado no amor de Deus, gente, eu gosto da expressão que o apóstolo Paulo usa, esse um amor de Deus que excede todo conhecimento. Deixa eu colocar em outras palavras: o amor de Deus não tem vírgula. Deixa eu explicar para vocês. Não, Deus me ama, mas não tem mais. Deus me ama. Deus me ama, mas se não tem se. Deus me ama, porém não tem porém. Me permita usar uma palavra. Na mente humana é isso. O amor de Deus é insano. Por quê? Por quê, gente? Porque Deus me ama e ama você. Dá uma olhadinha para a tua vida.
Quem aqui pode dizer, eu sou perfeito, por isso que Deus me ama? Quem aqui pode dizer assim, olha, eu fiz muita coisa, por isso que Deus me ama? Quem aqui pode dizer assim, não, olha, eu nasci, eu não sei você, mas eu nasci completamente perfeito. Dá uma olhadinha para a minha vida e olhando para a tua vida. Deixa eu falar uma coisa, o amor de Deus foi demonstrado quando Jesus naquela cruz morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Ei, seguir Jesus é se agarrar nesse amor. Deus me ama. Um pecado não define uma pessoa, um erro não define uma pessoa. Nós temos fotos na nossa vida, mas o nosso filme é maravilhoso, porque tem o perdão de Deus, e tem a justiça de Deus, e tem a presença de Deus. Eu convido hoje você conhecer esse Jesus, você seguir esse Jesus, e a nossa vida vai ser completamente diferente. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso.